Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui nesse dia, graças a Deus, para continuarmos aqui o estudo do livro de Josué, livro histórico. Hoje o capítulo 4, 24 versículos. Louvado seja Deus. Irmãos, no capítulo 3, por misericórdia de Deus, nós aqui comentamos, está no canal, os irmãos podem acessar aí, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Quando falamos no capítulo 3, irmãos, que era uma continuação no capítulo 4, irmão, acreditamos aqui, lendo na Bíblia, e vamos ler versículo por versículo aqui para a gente ver até onde vai falar esse assunto, do capítulo 3 até o versículo 10, do capítulo 4, e vamos adentrar o versículo 11, louvado seja Deus, falando de outro assunto, mas tudo concernente aqui à vida, a história do povo de Deus, a qual Josué era o líder, aleluia. O versículo 1, irmãos, fala assim: quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué, olha, irmãos, a continuação do capítulo 3, Deus operando esse extraordinário milagre. Irmãos, o milagre tinha um propósito? Tinha, porque Deus, irmãos, nada ele faz sem propósito. Deus não é um gênio da lâmpada que as pessoas aí vê na ficção, no desenho, vê na televisão, que a pessoa passa a mãozinha na frente e faz o que você quer sem propósito. Não, tudo Deus tem um propósito. É tudo para a glória e para a honra do nome dele. Deus aqui fez esse milagre extraordinário para confirmação do ministério da vida deste homem de Deus chamado Josué, a qual o seu nome em hebraico significava assim: Jesus, o Senhor pode salvar, o Senhor é o Salvador, oh, aleluia, o mesmo significado do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh maravilha. Então, Deus estava confirmando, diante de quem, irmãos? Da confirmação do povo, irmãos. Irmãos, Deus sabe já o seu coração, irmão. Você que está aí do outro lado, você que é um líder de um povo, de um rebanho, grande, pequeno, mas Deus te colocou aí. Deus já sabe o propósito do seu coração. A confirmação, o milagre. A Bíblia fala que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Irmão, quando você coloca a mão sobre o doente e ele é curado, é confirmação do ministério. Quando você coloca a mão sobre uma pessoa possessa, até a unha do dedo, irmãos, oh Jesus, e aquele inimigo cai por terra, se joelha diante do Senhor, não de você não, e é expulso, é confirmação do ministério de Deus na sua vida, porque Deus é contigo, aleluia. Não é para você temer, não é para você se acovardar, não é para você fechar sua boca, é para você falar. Então Deus, nesse milagre aqui extraordinário, estava confirmando o ministério de Josué, a liderança que Deus estava assim o chamando, oh glória. Eu creio que Deus nesse vídeo está dando uma palavra revelada à tua vida, para você que está aí duvidoso, perturbado, perdendo seu sono, angustiado, falando, não, Deus não é comigo. Não, Deus é com você. Creia, só obedeça o que ele te mandar fazer. Versículo 2, oh glória, aleluia. Escolha 12 homens, um de cada tribo. Deus estava mandando Josué. Deus, o Senhor, estava dando estratégia a Josué. Eu creio, irmãos, que Deus é o Deus de coisas novas. Deus, os irmãos veem aí nos capítulos 1, 2 e 3 que já está gravado. Primeiro ele mandou 2 homens lá para Jericó, a qual vamos ainda concluir esse assunto de Jericó lá no capítulo 6, para a glória de Deus, aleluia. Os irmãos vão ver, vão ler, vão examinar. Agora Deus fala para ele, não, escolha 12. Irmãos, Deus deu uma nova estratégia. Deus não é Deus de repetição, irmãos. Até eu creio, irmão, sempre falo isso aqui com a minha esposa aqui em casa, aqui, até as lutas que nós passamos não são as mesmas. Irmão, ela pode ficar mais difícil a outra que vai vir, Jesus, ô glória. Mas Deus, essa que você está vivendo hoje, Ele vai abrir as portas, Ele vai dar a vitória, em nome de Jesus. E Ele vai dar uma estratégia nova, uma direção nova. Você vai ler a Bíblia, você pode ler o mesmo texto, irmãos, 30 anos. Toda vez que você falar dele, você vai ter uma direção nova, aleluia. E aqui Deus fala para Josué, e dê esta ordem, Deus falando com Josué, peguem
12 pedras no meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficarem parados. Olha, irmãos, tem que prestar atenção na direção que Deus dá, irmãos. Tem gente que é apavorado, quer colocar a carruagem na frente dos bois, quer fazer do jeito que quer, apavorado, não para ouvir, presta atenção. Seja vigilante, seja atento. Se aí, irmão, dentro da sua casa, onde o que você estiver fazendo, seja uma coisa material ou espiritual, seja atento, presta atenção no que você está fazendo, porque Deus dá uma direção, mas do jeito que Ele manda na receita, não é do jeito que você acha. Tem que seguir as regras, glória. Aí ele fala assim, bendito seja Deus, aonde os sacerdotes estiverem parados, é onde os sacerdotes estavam parados, que era para pegar as pedras. Aleluia. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Olha, irmãos, eles estavam falando, não escrevendo, mas estava falando e explicando como que tinha que ser feito. Versículo 4. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse, não fala o nome dos 12, irmãos. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, aleluia, que Deus usa no anonimato. Nunca ninguém vai saber o nome dele ou dela, mas Deus está olhando e está sendo grandemente usada pelo Senhor, mas o nome não está sendo falado. Esses 12 homens, irmãos, fizeram algo tremendo aqui para ajudar o líder Josué, e os nomes deles não foram falados aqui, irmãos. Tem muita gente que quer que o nome seja falado, seja colocado no cartaz, na TV, no rádio. Não, irmãos, quem tem que aparecer é Cristo, que Ele cresça e nós diminuamos, irmãos, aleluia. Continuando aqui o versículo aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E fala aqui, e disse, passe adiante da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, aleluia, Arca da Aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Olha, irmãos, olha a estratégia, aleluia. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Simbolismo, propósito. Deus não faz nada se não tiver propósito, irmãos, aleluia. 6. E essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer. 7. Vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre desse dia, irmão. O povo de Deus, irmãos, parece até brincadeira falar isso. Às vezes nós falamos isso na congregação aqui, na cidade do Putim, mas parece que o povo de Deus tem amnésia, sabe, irmãos? Deus cura, Deus liberta, Deus expulsa o inimigo, Deus faz algo extraordinário na vida da pessoa, passa uns dias, ela esquece, ela para de orar, para de congregar, para de buscar, para de crer, para de ler, para de lembrar do que Deus falou para ela, que ela tem que caminhar. Irmãos, e Deus aqui faz algo para Josué, faz algo para o povo, que já era desde lá do início, lá de Gênesis capítulo 4, ali falando da oferta de Caim e Abel. A oferta era para ser colocada em cima de uma pedra. Irmãos, tem um simbolismo maravilhoso na presença de Deus quando fala de pedra. Jesus foi chamado a pedra de esquina. Irmãos, Deus, no livro de Isaías, Ele foi chamado, Deus o Senhor Todo-Poderoso, a pedra de Israel. Irmão, pedra fala de fortaleza, pedra fala de algo firme, não algo igual uma gelatina que vai amolecendo, mole, vai de qualquer jeito, não, de firmeza, irmãos. O cristão, aleluia, o servo de Deus, ele tem que estar firme, irmãos, na rocha eleita que é Cristo, irmãos. Pedro foi chamado de pedra, aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, glória, aleluia. Irmãos, é algo tremendo. Quando o povo olhasse aquelas pedras, iam se lembrar do que Deus fez. Irmãos, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança, aleluia, glória. Versículo 8. Homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. 9.
Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Irmãos, os sacerdotes estavam parados no meio do Jordão, irmãos. Irmãos, com a arca, pensa nisso, irmãos, medita nisso, é algo tremendo. Eles estavam num lugar seco, o Jordão se abriu, irmãos, ficou parado. É como se fosse um monte de água assim, eles vendo, e o outro do outro lado, e o povo passando a pé seco, irmãos, aleluia. E ainda Deus, para honrar o servo dele, para mostrar o que ele é hoje, pode fazer hoje na minha e na sua vida. Ele manda os homens 12 escolhidos lá pegar as pedras, e Josué vai lá onde estão os sacerdotes e coloca as pedras lá. Ô irmãos, olha que é tremendo isso, irmãos. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia ficar aqui só falando sobre isso hoje. Aleluia. Versículo 10, ó. Aleluia. Não, o finalzinho do 9. E essas pedras ainda estão lá. Olha, irmãos, que tremendo. Versículo 10. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Irmãos, esse milagre do Jordão, nós falamos no capítulo 3, aqui vai até o capítulo 4, versículo 10. Vamos agora para o 11. Quando todos já haviam passado a Arca da Aliança, e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Olha, irmãos, continua no 11. Vamos no 12. Os homens das tribos de Ruben, e de Gade e de Manassés, do leste, atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, como Moisés tinha dito. Irmãos, aqui o Jordão, nós entendemos pela palavra que ele volta ao normal dele. Irmãos, imagina só, irmãos, medita, pensa, lê a Bíblia meditando, orando, falando com Deus, pedindo, irmãos, que o Espírito do Senhor mostre, revele, abra os seus olhos, o seu entendimento, para que você compreenda o que está escrito na palavra. Os irmãos imaginam aquelas águas voltando, aquele barulho, irmãos, algo tremendo, irmãos. Irmãos, só um Deus criador dos céus e da terra, um Deus todo poderoso, que esquadrinha, que conhece, que sabe, que pode agora mudar a nossa história, a minha e a sua, aleluia. Versículo 13, ô glória. Mais ou menos 40 mil homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus o Senhor, indo ao lado da planície de Jericó. Olha, irmãos, Deus operou o milagre, Deus fortifica a fé do povo, Deus honra a Josué diante do povo, e eles indo para a batalha. Em outras palavras, irmãos, Deus operou um milagre hoje, não é para você parar, não é para você deitar na rede e tomar suco de abacaxi ou de coco, não, é para você ir para a batalha, irmãos, em nome de Jesus, ô glória. 14, naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, irmão, no sentido da liderança, ô glória. E durante a vida de Josué, eles respeitaram, assim como haviam respeitado a Moisés. 15, o Senhor Deus disse a Josué, olha, irmãos, a intimidade do líder, olha a particularidade, a comunhão que Josué tinha com Deus. Você aí é líder, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, diácono, diaconisa, missionário, tenha intimidade com Deus, para você ouvir a voz dele em todo o momento, para ele te conduzir, ele te direcionar, ele te levar, ele te mostrar, ele te dar estratégia para você fazer. Aleluia. 16, manda sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança. Olha, irmãos, nós citamos aqui o versículo 10, mas estava ainda no 16. Ô glória, aleluia. O milagre ainda estava acontecendo, irmãos, Jesus. Por isso que é importante, irmão, você que é um leitor da Bíblia Sagrada, você ler e reler e ler de novo e prestar atenção. Quando você for pregar aí, meu querido, você falar com onde está escrito e até onde termina a pregação, explicá-la. Aqui, até o versículo 16, ô glória, aleluia. O povo ainda estava no Jordão, Deus estava mandando eles sair. 17, Josué fez isso, e depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. Então, irmãos, o milagre do capítulo 3 do rio Jordão veio acontecer até aqui no versículo 18 do capítulo 4.
as águas voltaram. Oh, irmãos, que algo tremendo, irmãos. Olha que algo tremendo, aleluia. Quando eu aprendo e você aprende, quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, Deus, ele estende o milagre, a bênção, a cura, a libertação, a proteção, o zelo dele sobre a nossa vida, as particularidades da nossa vida, porque ele é fiel quando nós ouvimos a sua voz e colocamos em prática, aleluia. Versículo 19, aleluia. E o povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acompanhou a Gigal até o leste de Jericó. Tinha data e dia, irmãos, desse milagre, glória. Versículo 20. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão, para que o povo, os filhos dos filhos deles lembrassem, porque lá em Deuteronômio capítulo 6 havia uma ordem de Deus para os pais ensinarem os filhos. Hoje é para nós também, irmãos, oh, glória. 21. E disse o povo ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais que essas pedras querem dizer, 22, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. É para ensinar a palavra, pai. É para ensinar a palavra, mãe. É para ensinar o teu filho, é para pregar, é para tirar um tempo do seu dia e ensiná-los. É para você pegar eles, parar o que eles estão fazendo, ensiná-los na palavra. Ah, irmão, alguém pode dizer assim: mas meu filho não serve ao Senhor. Senta com ele, 10 minutos por dia. Explica, fala para ele da salvação, da palavra. Ele, por ser seu filho, ela, por ser sua filha, vai te ouvir, vai te respeitar, porque você tem que ser o exemplo. Oh, glória, aleluia. 23. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Olha, irmãos, Josué tinha passado pelo Mar Vermelho. Ô, irmãos, imagina Josué aqui com uns 80 e alguns anos já. E Caleb também, ô glória. E o povo numa idade mais nova, de 40, 60, mais ou menos assim. Josué teve o prazer, a alegria de ver o milagre no Mar Vermelho e aqui do Jordão. 24, e vamos encerrar. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês. E vocês o respeitarão para sempre. Aqui nós finalizamos o capítulo 4. Irmãos, tem que haver respeito, tem que haver temor, tem que haver obediência a Deus, a sua palavra, a conduta de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus. Não pode haver mistura com as práticas desta terra, desse mundo. Você tem que ser diferente. Você é irmã, irmão, líder. Não copie o mundo, não copie a nova geração, a que estão pregando aí um evangelho fácil. Não pregue a palavra como ela é. Deus vai te honrar na frente do povo que Deus tem te colocado e vai te colocar no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, fazemos assim para você não esquecer de dar o joinha, de compartilhar esse link, traga inscritos pro canal, irmão, nos ajude a fazer a obra de Deus, irmãos, enquanto é dia, para ganharmos almas, para falarmos da palavra, pregarmos o evangelho do Senhor, irmãos, e fazermos a obra do Senhor, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. A paz do Senhor.